Bom, o que nós vimos até aqui, então, nos permite representar números binários com sinal, ou seja, a gente pode agora representar tanto números negativos quanto positivos. Nós também vimos como representar isso usando o sistema de complemento de 2, e também vimos como realizar as operações aritméticas de soma e subtração usando o sistema de complemento de 2. Qual que é o ponto-chave agora? É projetar a estrutura que realiza esse somador e então usar esse somador para fazer as operações de soma e subtração. E para fazer isso, a nossa intenção agora é dissecar como essa operação é feita e explicitar o que a gente deveria ter de entrada e saída nesses bloquinhos para então construir o nosso somador. E para entender como que poderia ser estruturado esse somador binário paralelo, vamos só recapitular como é realizada a soma de dois números binários. Então, nesse caso, nós temos em tela, nós estamos tentando somar esse número binário com esse aqui. Observem que os números binários que nós estamos tentando somar têm o mesmo número de bits. E vamos assumir que esses dois números binários eles já estão devidamente armazenados em um registrador acumulador e um registrador B aqui. A ideia aqui é a seguinte: observar que a soma ela é sempre realizada para cada posição aqui. Então, o que nós estamos fazendo é somar 1 com 1 nesse caso. E como resultado dessa operação de soma, nós temos duas coisas: o próprio resultado da soma e o carry, que seria a entrada da próxima posição. Por exemplo, começando aqui pelo LSB, o que nós temos? Nós temos que a soma de 1 com 1 produz 10, ou seja, a soma é 0 e vai 1 para a próxima posição. Já no próximo bloco, o que a gente percebe aqui é que nós teríamos então uma soma envolvendo o carry que veio da posição anterior, mais os 2 bits que nós temos dos números naquela posição. Então, nesse caso, nós teríamos 1, 0 e 1. Isso produz 10, vai 1 de carry para a próxima. E assim a gente vai fazendo para as posições subsequentes. O que a gente percebe aqui? Percebe que a operação realizada em cada posição dessas é praticamente a mesma. Tem um carry de entrada, que vai operar junto com aqueles bits daquela posição do número e vai produzir como resultado uma soma e um carry para a próxima posição. Com isso, nós poderíamos então estruturar esse somador binário paralelo mais ou menos dessa forma que nós temos aqui. Na primeira posição, nós poderíamos implementar o que é conhecido como um meio somador. Nesse meio somador, o que nós teríamos? Duas entradas, uma entrada para cada bit do número naquela posição, e nós teríamos como saída 2 bits, a soma e o carry. Nas demais posições, observem que o que nós precisamos agora é de um bloco que é conhecido como somador completo, ou full adder. Esse bloco somador completo ele tem 3 entradas. Por quê? Nós precisamos de uma entrada para o carry, uma entrada para o bit daquela posição, do número A, uma entrada para o bit daquela posição do número B, e ela produz como saída a soma e o carry. As demais posições têm como entrada o carry e os bits de cada um dos números que nós estamos realizando ali a operação. Como saída, sempre soma e carry. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é projetar o bloco do meio somador. Esse bloco do meio somador seria o primeiro bloco do nosso somador completo. E em seguida nós vamos colocando blocos do que são chamados ou conhecidos como somador completo. E com isso nós conseguimos então implementar um somador que é capaz de somar números binários com n bits. Bastaria o quê? Ir adicionando esses blocos de somador completo em cascata. Como que a gente consegue estruturar isso num diagrama de blocos? Então, no primeiro caso aqui, nós poderíamos utilizar ou um somador completo ou um meio somador, como a gente discutiu. E nos demais blocos, sempre blocos de somador completo. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que uma entrada do somador é o bit daquela posição, daquele número, nesse caso B. E na outra entrada nós temos o bit do outro número naquela mesma posição. Posso ter ou não um carry entrando aqui, eu já explico essa parte de detalhes. Como resultado, eu sempre tenho um carry e o resultado daquela soma envolvendo aqueles bits daquela posição. Esse carry serve de entrada para o próximo, que tem como entrada também o bit
da próxima posição do número B e do número A, produz o carry para a próxima posição e uma saída, e assim sucessivamente. Observem que, nesse caso, nós temos em tela, nós temos 5 blocos de somador e, portanto, nós conseguimos operar ou realizar a soma de números binários com até 5 bits. Bastaria colocar aqui em cima os 5 bits de um dos números que nós estamos tentando somar e aqui embaixo os bits do outro número que nós estamos tentando somar. Como resultado, o que nós vamos enxergar é S4, S3, S2, S1 e S0. Esse é o nosso interesse. Qual que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que o bloco utilizado em cada etapa desse somador é exatamente igual. Ou seja, basta realizar o projeto de um bloco desses e depois a gente vai colocando eles em cascata até construir um somador com o número de bits que nós temos interesse. Agora, com respeito a esse primeiro bloco aqui, que nesse caso que nós temos em tela é construído usando um somador completo, isso difere do que a gente tinha discutido no slide anterior, eu gostaria só de fazer alguns comentários que são o seguinte. No caso de uma operação de soma, eu poderia sim utilizar um meio somador nesse primeiro bloco, não faria diferença alguma, então isso aqui, essa entrada não existiria, e eu troco isso aqui por um meio somador. Contudo, como vai ficar claro mais adiante, é do nosso interesse também usar um bloco somador completo nessa primeira posição, a fim de poder colocar aquele mais um da operação de complemento de 2 nessa posição aqui e então realizar a soma. Qual que é o interesse disso? É que daí a gente poderia usar esse somador completo para realizar tanto a soma quanto a subtração, usando um único circuito construtivo. Então, a ideia aqui é a seguinte: projetar tanto o bloco do meio somador, embora vocês vão perceber que a gente vai acabar descartando ele em seguida, e projetar o bloco do somador completo. E a partir disso a gente consegue colocar eles em cascata e construir então o nosso somador binário paralelo de n bits. Como que a gente faz o projeto do meio somador? Então o meio somador seria aquele bloco que poderia estar sendo utilizado naquela primeira posição, onde no caso de uma soma, não teria nenhum carry vindo de uma posição anterior. Nesse caso, o que nós teríamos? Nós teríamos duas entradas, então o primeiro bit do número B, o primeiro bit do número A, e como saída nós podemos ter o carry para a próxima posição e o resultado da soma daquela posição envolvendo o bit B0 e A0. Olhando agora para a tabela verdade, quais são as possíveis combinações? Bom, se nós temos duas entradas, A e B, as combinações possíveis são 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Afinal de contas, isso aqui é uma sequência de contagem, tal como a gente projetava anteriormente. E agora, a ideia é descobrir o que a gente teria que colocar aqui no S e no carry para, então, construir esse bloco desse meio somador. Vamos pensar, se nós estamos realizando a soma de 0 com 0, o que eu vou ter como resultado? 0 e carry, ou seja, o valor que vai para o próximo somador, também 0. Quando eu estou somando 0 com 1, eu tenho como resultado da soma 1, carry 0, 1 com 0, eu tenho como resultado da soma 1, carry 0. Já nessa última linha, o que nós temos é 1 mais 1, isso produziria 10, ou seja, a saída é 0, vai 1 para a próxima posição. A partir disso, agora, nós podemos, então, levantar qual é a expressão booleana que implementa essa lógica. Olhando aqui para os termos em que a saída é 1, então nós poderíamos construir uma expressão na forma de soma de produtos. Então, o que nós teríamos para o primeiro mini termo ali seria A barrado AND B. E para o segundo mini termo, nós teríamos A AND B barrado. E aí a gente verifica que essa expressão ela pode ser simplificada usando uma porta short, porque é a própria definição da implementação de uma porta short. E nós teríamos então A ou exclusivo B. Essa seria a equação que implementa o nosso S. Por sua vez, o carry ele pode ser implementado olhando aqui para a linha onde nós temos saída 1. E essa saída 1 ela acontece apenas quando o A e o B assumem valor 1, ou seja, a expressão que descreve isso seria A AND B. A partir dessas duas expressões, do S e do Cout, eu consigo então construir o circuito desse meio somador.
E o circuito desse meio somador, ele se reduz a alguma coisa como isso aqui. Nós temos então as entradas A e B. As entradas A e B sofrem aqui uma operação de OR exclusivo para produzir a saída S. E essas mesmas entradas A e B sofrem uma operação de AND para produzir o carry da próxima posição. E a partir disso, eu agora consigo realizar aquela primeira soma da primeira posição do meu somador. Agora, pensando no caso de um somador completo, ou full adder, o que a gente sabe é que a gente tem 3 entradas. Quais são essas entradas? O bit A daquela posição, o bit B daquela posição e o carry que vem da posição anterior. Como saídas, o que nós temos? O S, que é o resultado da soma daquela posição, levando em conta A, B e o carry, e o Cout, que seria o carry que vai para a próxima posição. Com isso, nós conseguimos então montar a tabela verdade, e essa tabela verdade envolve A, B e Cin, e aqui nós temos todas as combinações possíveis de A, B e Cin, e a saída seria S ou Cout. Resta agora preencher ali quais seriam os valores da saída para poder então obter as expressões lógicas que implementam essa função aqui. Então, o que nós teríamos no primeiro caso aqui? Nós teríamos a soma de 0 mais 0 mais 0. Isso produz como resultado da soma 0 e vai 0 para a próxima posição. Na segunda linha, nós temos 0 mais 0 mais 1. Isso produz 1 como resultado da soma e o 0 para o carry. Na terceira linha seria 0 mais 1 mais 0. Isso produz 1, vai 0 para a próxima posição. Na quarta linha nós teríamos 0 mais 1 mais 1. Isso produz 10, ou seja, fica 0 como resultado da soma e vai 1 para a próxima posição. Nessa outra linha, o que nós temos aqui é 1 mais 0 mais 0. O resultado dessa soma é 1, carry 0. Aqui nós teríamos 1 mais 0 mais 1. O resultado dessa soma é 10, ou seja, fica o 0 e vai 1 para a próxima posição no carry. Nessa outra linha nós temos 1 mais 1 mais 0. O resultado aqui também é 10, ou seja, fica 0, vai 1 para a próxima posição. E por fim nós temos 1 mais 1 mais 1. E o resultado disso é 11, ou seja, fica 1 como resultado da soma e vai 1 para a próxima posição. Uma vez que nós montamos aqui a tabela verdade, ou seja, a gente tem quais seriam as saídas ali do S e do Cout, a gente pode então obter as equações lógicas que implementam o S e a equação que implementa o Cout. Para determinar essas equações, um caminho natural seria o quê? Montar agora o mapa de Carnot referente a S, referente a Cout, e a partir desse mapa de Carnot, a gente consegue então obter essas expressões já simplificadas, ao invés de usar a álgebra booleana para isso. A partir disso, o que nós vamos obter então seria essa expressão aqui, que caracteriza o S, ou seja, a saída S ela é obtida como a operação OR exclusivo entre A e B, e esse resultado sofre um OR exclusivo com o carry que está sendo colocado ali na entrada desse somador completo. O Cout, que seria o carry que vai para a próxima posição, ele é caracterizado por essa operação A ou B. Esse resultado sofre uma operação AND com o Cin, e esse resultado todo sofre uma operação OR com A AND B. Então, a partir disso, nós conseguimos construir o circuito lógico que implementa também esse bloco do somador completo. Esse circuito lógico é dado aqui, e o que a gente verifica é o quê? Que a partir desse circuito lógico, agora a gente consegue implementar todos aqueles outros blocos de soma até construir um somador do tamanho que a gente quiser. Ou seja, colocando em cascata todos esses blocos, nós conseguimos produzir o nosso somador completo de N bits. Como que a gente faz isso? Ou seja, como que a gente faz essa implementação do somador completo de N bits? Para fazer isso, bastaria o quê? Pegar aqueles blocos do somador completo e colocando eles em cascata. Então, nós teríamos na primeira posição entrada o bit B0 e A0. Como saída, nós temos C1 e S0. Esse bit de carry ele entra no próximo bloco somador aqui, com o bit B1 aqui e A1 aqui, e produz como resposta S1 e o carry que vai para a próxima posição. E assim eu vou encadeando os diferentes blocos até construir um somador com o número de bits que nós queremos.
Nesse caso que nós temos aqui, nós estamos construindo um somador com n bits. Ainda vale comentar que, nesse primeiro caso aqui, nós estamos assumindo já o uso de um somador completo. Embora, no caso de uma soma, nós poderíamos reduzir somador completo a um meio somador. Só que isso não é interessante porque, se a gente quer realizar a subtração, a gente precisa colocar um carry na primeira posição para realizar o complemento de 2. Então eu vou deixar aqui o somador completo e depois a gente vai entender como é que a gente pode modificar esse bloco somador completo para já realizar a operação de complemento de 2 e então conseguir realizar a operação de subtração usando o mesmo bloco construtivo. Isso vai ficar claro na sequência. Se a gente pegar esse bloco de somador de n bits e realizar uma abstração dele, ou seja, esquecer o que tem ali dentro e olhar externamente, o que a gente enxerga é que esse bloco somador ele teria como entradas n bits, referente ao número binário b, e n bits, referente ao número binário a. Tenho aqui esse char, nós vamos discutir isso em mais detalhes, e como saídas, nós temos aqui o resultado daquela soma, que também tem n bits, ou seja, a saída também tem n bits. Esse último carry aqui, embora ele esteja representado, que ele está associado a esse carry aqui do somador completo do último, né? Ele pode ser desprezado, afinal de contas, o carry da última posição ele é sempre descartado. Salvo se eu estiver utilizando esse bloco de somador completo de n bits para, por exemplo, construir um somador completo de 2 n bits. O que eu faria? Conectaria um somador no outro, como nós vamos ilustrar logo à frente. Nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos construindo um somador paralelo de 8 bits usando somadores de 4. Então, qual que é a ideia? Cada chip desses, que está representado aqui, ele é capaz de realizar a soma de 4 bits. Então, nós temos 4 bits referente ao A, 4 bits referente ao B. Essa soma produz como resultado 4 bits também. Contudo, caso o meu número tenha 8 bits, o que eu preciso fazer? Conectar em cascata mais um bloco somador desse de 4 bits. Como entrada, ele tem a saída de carry do somador anterior. Afinal de contas, essa soma da última posição pode gerar um carry para a próxima. E como entrada, ele tem os demais bits daquele número A e do número B. Então, com isso, nós estamos fazendo o quê? Agora, a soma de 8 bits. E o resultado aqui ele fica expresso como 4 bits do primeiro somador e 4 bits do segundo somador. Mas esse resultado ele representa a soma dos 8 bits do A com os 8 bits do B. Esse último carry aqui pode ser descartado, afinal de contas, ele não entra na operação. Então, qual que é o ponto? O ponto é entender que essa soma ela pode ser quebrada em 2 somadores de 4 bits e esse resultado ele representa a soma daqueles 8 bits. Ou seja, isso aqui deixa claro que a partir de somadores de ordem menor, por exemplo, somadores de 4 bits, eu consigo organizar eles em cascata para produzir um somador de 8 bits ou de ordens maiores. Agora, a questão é como que eu posso combinar ambas as operações, ou seja, tanto a adição quanto a subtração em um único bloco. Afinal de contas, até então, o que a gente estava fazendo? Realizando a soma. Mas como que eu incorporo essa operação de subtração? Aí vale lembrar que, para a operação de subtração, o que a gente tinha discutido é que o S ele pode ser expresso como A menos B, só que ele também pode ser escrito como A mais menos B. Ou ainda, como A mais o complemento de 2 de B. Afinal de contas, se eu passo o complemento 2 de B, o que eu tenho aqui é o que? É a representação negativa daquele mesmo valor de B. Ou seja, é o equivalente negativo de B. E realizar essa soma seria equivalente a realizar a subtração de A menos B. Então a ideia agora é o quê? É conseguir encontrar uma forma de implementar essa operação de complemento de 2 no B para que a gente possa utilizar aquele mesmo bloco para realizar tanto a soma quanto a subtração. Para fazer isso, o que nós precisaríamos fazer? Modificar um pouco aquele bloco do somador completo para incorporar essa ideia de devo ou não fazer o complemento de 2. E isso pode ser feito inserindo mais uma entrada no bloco, que seria a nossa entrada C. C eu vou chamar aqui de controle. Quando C é 0, eu quero realizar a operação de soma.
E quando C é 1, eu quero realizar a operação de subtração. Então, com essa nova entrada que está sendo incluída ali, o que eu estou dizendo para o bloco é realize uma operação de soma ou realize uma operação de subtração. E com isso, no mesmo bloco somador completo, eu consigo realizar tanto a soma quanto a subtração. E como que eu efetivamente implemento isso? Bom, vamos recapitular o seguinte. S pode ser expresso como A menos B ou ainda A mais menos B. Para realizar o complemento de 2, eu tenho que realizar a inversão bit a bit do B e somar 1 na posição do bit menos significativo. Esse resultado, então, é o que vai fazer o complemento de 2. E com isso, o que eu teria ali seria o complemento de 2 do B, ou seja, o B representado pelo seu valor equivalente, só que negativo. E como que eu faço, então, para realizar essa operação de inversão no B? Então, o que nós teríamos? Nós teríamos uma entrada C, uma entrada B e uma saída O. Quando o C é 0, o B ele não tem que ser invertido, ou seja, o valor que entra em B tem que ser o mesmo valor que sai em O. Ou seja, esse B ele tem que passar pelo sistema sem sofrer alteração. Por outro lado, quando eu estou tentando realizar a operação de subtração, eu tenho que inverter bit a bit do B e somar 1. E para fazer isso, nós vamos usar essa entrada de controle C. Eu faço C igual a 1. E observem agora que quando eu faço C igual a 1, o que eu tenho no B vai sofrer uma inversão. Ou seja, se a entrada B era 0, o O passa a ser 1. Se a entrada B é 1, o O passa a ser 0. Ou seja, eu estou realizando uma operação de inversão. Dessa tabela verdade, eu consigo então observar que a saída O tem como expressão lógica algo como C barrado end B ou C end B barrado. Isso aqui é, por definição, a operação ou exclusivo entre C e B, que é exatamente o que está sendo dado aqui. Esse ou exclusivo, ele também pode ser visto como um inversor controlado. Controlado por quê? Porque dependendo do que eu coloco nessa entrada de controle, eu realizo ou não a inversão do que tem na outra entrada. Por exemplo, quando a entrada de controle assume valor 0, quer dizer que eu não quero realizar a inversão, ou seja, o que entra em B sai em O, o sinal passa direto. Quando eu faço o C igual a 1, ou seja, eu falo que eu quero realizar a inversão, o que entra em B passa com valor trocado para sair. Ou seja, eu estou controlando se deve ou não ocorrer a inversão de B, ou em um caso, ou em outro. Com isso, eu posso agora modificar o bloco do nosso somador completo, incluindo essa partezinha aqui, ó, que seria essa operação ou exclusivo com as entradas B e C, e ela vai produzir o ou aqui como saída. A ideia é que antes nós não tínhamos esse bloco, ou seja, antes a gente não tinha capacidade de realizar a inversão do complemento de 2, e agora a gente tem a capacidade de realizar a inversão do complemento de 2. Falta o quê? Falta só somar 1 para poder realizar o complemento de 2 do número. Então, o somar 1 ele se reduz a simplesmente colocar um 1 no carry do primeiro bloco do somador. Eu vou mostrar isso em detalhes agora no próximo slide. Nós temos aqui, então, um somador de n bits. A construção do somador ela segue os mesmos modos que nós tínhamos antes. Então, internamente aqui nós temos vários blocos de somador completo. O primeiro bloco de somador completo ele tem como entrada C, e o carry desses diferentes blocos vai servindo de entrada para o próximo aqui, tal como a gente tinha antes. Nesse somador de n bits, nós agora podemos incorporar ambas as operações, dependendo do que a gente coloca ali na posição do C. Então, se eu colocar C igual a 0, quer dizer que eu estou realizando uma soma. E logo, o carry do primeiro somador, ele assume valor 0. Por outro lado, quando eu faço C igual a 1, o que eu estou fazendo é uma operação de subtração. E com isso eu tenho que fazer a inversão bit a bit do B, e ao mesmo tempo eu tenho que somar 1 na primeira posição. E esse 1 ele é dado aqui colocando um carry de 1 no primeiro somador, através dessa opção do C. Então, efetivamente, o que esse bloco está implementando é C igual a 0, eu faço A mais B. C igual a 1, eu faço A menos B. E esse A mais B ou A menos B
seria simplesmente realizar a operação de soma ou de subtração ali, dependendo do que eu coloco na entrada de controle. Vale reforçar mais uma vez que tanto A quanto B eles devem estar devidamente representados dentro do sistema de complemento de 2. Um ponto-chave é cuidar para você não realizar essa operação de negação do B duas vezes de forma errada. Ou seja, se eu estou informando aqui que eu quero realizar uma subtração, eu posso colocar o B na forma direta e o A na forma direta e simplesmente fazer o C igual a 1. Isso vai realizar a operação de subtração. Agora, se eu coloco o B já na forma do complemento de 2 e informo que eu quero fazer uma subtração, na verdade o que eu estou fazendo é uma operação de soma. Né? Então tem que só tomar um pouco de cuidado nessa construção. Né? Então a ideia aqui é o quê? Tanto A quanto B tem que ser inseridos nesse somador com seus valores respectivos, na forma de complemento de 2, mas tem que tomar cuidado para não negar o B duas vezes. Com isso, agora, esse nosso bloco somador de n bits, ele pode tanto realizar a soma quanto a subtração. E tudo isso se reduz àquele simples projeto do somador completo, que é capaz de somar ali o resultado de uma dessas posições, e eu vou colocando esses somadores em cascata ali até formar o meu somador completo de n bits.